sal é um composto iônico formado na reação de neutralização. Uma das reações mais importantes que a gente tem na química inorgânica, uma das reações mais cobradas em qualquer tipo de prova. O que vem a ser a reação de neutralização? É uma reação, esta é a principal, existem outras neutralizações. É uma reação na qual um ácido reage com uma base, formando sal e água. Ela é chamada de neutralização porque se eu tiver com um meio ácido, basta adicionar uma base para neutralizar a acidez. Se eu tiver com um meio básico, basta adicionar um ácido para neutralizar a basicidade. Por exemplo, quando a gente está com elevada acidez no estômago, a gente toma um antiácido para poder neutralizar essa acidez, geralmente uma base ou uma substância que apresente caráter básico. Sendo que o que caracteriza o ácido não é o fato dele liberar o H+, o que caracteriza a base não é o OH-. A evidência importante dessa reação é a formação da água, tá? É isso que me garante que houve uma neutralização. Mas existe também uma coisa muito importante por trás do caráter do sal, que a gente vai falar bem no final. Beleza, mas estruturalmente, como que eu sei montar essa reação? O sal, ele nada mais é do que a junção entre o cátion da base, e lembra que cátion é o íon de carga positiva, e o ânion do ácido, que é o íon de carga negativa. E aí, se você lembrar, eu te falei da importância na aula de bases e de ácidos, da importância de dissociar e ionizar, que aí a gente monta qualquer reação. Estou te mostrando aqui a reação mais famosa de neutralização, a mais simples que tem. Ela já está pronta. Depois eu vou fazer com você um exemplo do zero. Mas o sal de cozinha, NaCl, ele é proveniente, ele pode ser proveniente da reação de neutralização entre ácido clorídrico e hidróxido de sódio. E como que se dá essa reação? O HCl ioniza em H+ e Cl-, o hidróxido de sódio dissocia em Na+ e OH-. Cátion da base é o Na+, ânion do ácido é o Cl-. Basta a gente juntar o cátion da base com o ânion do ácido que a gente forma o NaCl. Além da água que também tem que ser formada. Mas vamos fazer um exemplo do zero? Aqui tem coragem. Eu tenho aqui, olha, o HNO3 e o FeOH2. Primeiro passo, identificar que HNO3 é um ácido e que FeOH2 é uma base. Então vai ser uma reação de neutralização. Aí vem num cantinho, pega o ácido num rascunho e ioniza. O HNO3 separa H+ e NO3 menos. O FeOH2 separa em Fe+2 e 2OH-. Se você não está lembrando como faz isso, volta na nossa aula de ácido e de base. E aí, o sal é a junção entre o cátion, que é o íon positivo da base, e o ânion do ácido. Vamos fazer o desenho? É eu pegar o cátion ferro mais 2 e juntar com o ânion NO3 menos 1. Lembra que a soma das cargas tem que dar 0. O Fe é mais 2, o NO3 é menos 1. Está faltando outra carga negativa. Por isso eu preciso de outro NO3 menos 1 aqui para poder zerar a carga do ferro. O NO3 menos 1, assim como a hidroxila que a gente falou lá nas bases, é um ânion composto. Respeite a fórmula dele. Se o ácido libera H+ e NO3-, você não pode mexer na fórmula desse NO3. Você pode mexer nas quantidades. E para zerar o ferro, que é mais 2, de quantos NO3 nós precisamos? Não foram de 2? Por isso que fica Fe, NO3, entre parênteses, e 2.
Complicado, né? Mas isso a gente só consegue exercitando. Lembra de exercitar muito a dissociação de base e ionização de ácido e depois fazer as reações de neutralização. E além disso, além do sal, a gente forma água também. Aí a gente pode ser que precise balancear a equação, né? Na primeira eu não falei porque lá não precisava, mas a gente tem sempre que conferir. E aí, uma regra de balanceamento que a gente vai falar posteriormente, mas eu já estou antecipando para cá, porque a gente vai utilizar muito, é um dos macetes que a gente tem que a gente chama de regra do macho. Macho por quê? Isso é uma ordem que a gente segue. Primeiro o metal, e metal é o ferro. Tem um aqui, um aqui. Então o ferro já está balanceado. Eu costumo colocar o 1 e o 1 para saber, olha, o ferro já está ok, eu já coloquei aquele 1 ali para saber que eu já olhei o ferro. Próximo, depois do metal, nós vamos para o ametal. E carbono, hidrogênio e oxigênio são ametais, mas qualquer um que não seja os três tem preferência. No caso, o nitrogênio, aqui tem um, aqui tem 2 nitrogênios. Então eu tenho que colocar um 2 aqui antes da seta. Carbono não tem, agora eu vou para o hidrogênio. Quantos hidrogênios tem antes da seta? 2 aqui no ácido, 2 na base, 4. Depois da seta só tem 2 aqui na água. Então eu vou colocar um 2 para poder balancear o hidrogênio da água. Oxigênio, 2 vezes 3 aqui antes da seta, 6. Mais 2 aqui da base, 8. Depois da seta, 2 vezes 3, 6. Com mais 2 na água, 8. E está balanceada essa neutralização. Falando brevemente sobre a nomenclatura dos sais, como que a gente faz para dar o nome do sal? Perceba que o sal ele vem da junção, né, da reação entre um ácido e uma base. Então o nome dele vai depender do ácido e da base. E aí o nome do sal é o nome do ânion mais o nome do cátion. Sendo que o nome do cátion, né, lembra que o cátion vem da base, e base é metal com OH. Então o nome do cátion é simplesmente o nome do metal. Agora o nome do ânion é que é chato. O ânion vem do ácido. Então o nome do ânion vai depender do ácido que ele veio. Se for um ácido hidrácido, o ânion termina em... O ácido termina em hídrico, o ânion vai terminar em eto. Se for um oxiácido terminado em ico, o ânion termina em ato. Se for um oxiácido terminado em oso, o ânion termina em ito. Por exemplo, o nosso NaCl veio do ácido clorídrico e do hidróxido de sódio. O ácido clorídrico origina o ânion Cl- e hídrico vira eto, este ânion chama cloreto. Por isso que o sal chama cloreto de sódio. Já o outro exemplo que a gente fez, que foi o FeNO32, esse sal veio do ácido nítrico e do hidróxido de ferro 2. O ácido nítrico origina o ânion NO3- e ico vira ato. O ácido nítrico ioniza e origina o ânion nitrato. Por isso que esse sal se chama nitrato de ferro 2. Ou ainda nitrato ferroso. Agora, sem dúvida, uma das coisas mais importantes sobre os sais, o que é mais cobrado em prova, é a questão do caráter de um sal. E os sais, como assim caráter? Muita gente pensa que o sal ele tem que ter um caráter sempre neutro, porque ele vem da reação de neutralização. Mas pensa comigo, quando a gente está com azia, com excesso de acidez no estômago, a gente geralmente pode tomar o leite de magnésia, que é o hidróxido de magnésio, que é uma base, ou o bicarbonato de sódio. E ato é nome de sal. Né? Nós acabamos de falar sobre a nomenclatura. Ito, eto, ato é o nome do ânion do sal. Como assim eu tomo um sal para neutralizar a acidez do estômago? É porque esse sal tem caráter básico. E aí,
os sais podem apresentar caráter ácido, básico ou neutro. Isso depende de quê? Do ácido e da base que originaram. O bicarbonato de sódio, por sua vez, ele tem caráter básico. Nós já vamos ver o porquê. E aí, isso está relacionado com a força do ácido e da base que originaram o sal. Lembre quando a gente estava falando de força de ácidos e bases, eu disse que uma das principais importâncias de saber a força era para falar sobre o caráter do sal. Então, o sal ele tem caráter neutro quando ele vier de um ácido forte e de uma base forte. Por exemplo, o NaCl ele é um sal de caráter neutro, porque ele vem do HCl, ácido clorídrico, que é forte, e do hidróxido de sódio, que é uma base forte. Se você não está lembrando sobre a força, volta na aula de ácidos e de bases. Já um sal de caráter ácido é aquele sal que vem de um ácido forte e de uma base fraca. Perceba que o forte manda no caráter. Por exemplo, o nitrato de ferro 2 que a gente analisou agora vem do ácido nítrico, HNO3, que é um ácido forte, né? Olha lá, 3Os menos 1 hidrogênio dá 2. E do hidróxido de ferro 2, que o ferro é um metal de transição, então é uma base fraca. Então esse sal apresenta caráter ácido. E o nosso bicarbonato de sódio vem do ácido carbônico, H2CO3, 3 menos 2 dá 1. Ele é um ácido moderado. E do hidróxido de sódio, que é uma base forte. E o forte manda no caráter. Por isso que o bicarbonato de sódio é um sal de caráter básico. Então, mais importante do que saber dar nome para o sal é saber o caráter. E, obviamente, saber montar a reação de neutralização.